Meu nome é Henrique Bastos, tenho 38 anos, moro em Curitiba, no Paraná, e sempre levei muito a sério meu trabalho. Trabalho desde cedo, sempre busquei fazer tudo direito, me dedicar de verdade e tratar todo mundo com respeito. No escritório onde eu trabalho, sempre tivemos uma equipe forte, com gente experiente e dedicada, uma família de verdade. Eu era visto como alguém em quem todos podiam confiar, alguém que não aceitava injustiça, não importa quem fosse o culpado. Mas tudo começou a mudar há uns 10 anos, quando a empresa resolveu trazer um novo supervisor para nossa seção. Vou chamar ele de Ricardo aqui, mas a verdade é que ele tinha muitos apelidos: Chefinho, Capitão Ahab ou Tenente Sumido. Ricardo era um desses caras que parecem ter caído de paraquedas só porque conheciam algum pezão lá de cima. Era novo, nunca teve experiência real em nada da área, e mesmo assim ele se achava o dono da verdade. Não demorou para ele soltar que seria o executivo mais jovem da história da empresa, como se isso fosse algum troféu. O problema começou quando ele resolveu que mandava em tudo, do jeito dele, sem ouvir ninguém. Ele fazia questão de ignorar toda a experiência acumulada do grupo, sempre querendo impressionar, sempre querendo mostrar que tinha poder. E como não podia deixar de ser, ele precisava de um inimigo. E como inimigo, escolheu logo a pessoa errada, minha colega Isabela. Isabela era, disparado, a melhor funcionária da seção, aquela que resolvia tudo, que respondia antes mesmo das perguntas aparecerem. Em números, ela valia metade da equipe fácil e ninguém se dava o trabalho de negar isso. Mas para Ricardo ela era difícil, falava demais, precisava ser colocada no lugar dela. Lembro de uma reunião em que Ricardo havia falsificado uns documentos e Isabela, com toda a educação, chamou a atenção dele, dizendo que aquilo era antiético e tinha que ser corrigido. Depois disso, virou caça aberta. Ele começou a perseguir Isabela sem parar. Inventava desculpas para dar notas baixas para ela, mudava a escala sem avisar, aumentava o trabalho dela quando sabia que ela já estava cheia de tarefas, tentava afastar a equipe dela. O pior era ver como ele gritava e humilhava Isabela na frente de todo mundo, como se fosse normal. Isabela virou alvo de fofoca e todo mundo sabia, mas poucos tinham coragem de falar algo. Era como um relacionamento abusivo, só que no trabalho. Ricardo dizia que odiava trabalhar com ela, mas não deixava que ela saísse da seção. Dizia que só ele podia controlar o futuro dela, que se não fosse do jeito dele, não seria de jeito nenhum. Ficou até conhecido pelo apelido de Capitão Ahab entre nós, porque era obcecado em destruir Isabela, como se ela fosse o Moby Dick dele. A gente até brincava, chamando nossa seção de o Pequod. Sempre quando ele passava, tinha alguém para soltar uma frase do livro: "Do fundo do inferno eu te apunhalo", mas para nós não tinha graça. O moral do time afundava cada vez mais, todo mundo sentia o peso do ambiente tóxico. E quando percebi tudo isso, decidi que não dava mais para fechar os olhos. Quando eu entendi o tamanho daquela injustiça, eu soube que precisava agir. E você aí já passou por algo parecido? Conta nos comentários. Decidi que não deixaria aquilo acontecer com a Isabela, mas parecia que quanto mais tentávamos ajudar, pior ficava. Comecei a anotar tudo, guardar e-mails, salvar conversas, mas Ricardo era esperto. Sempre que pegava alguém tentando defender Isabela, ele começava a perseguir essa pessoa também, até desgastar. Cheguei a conversar diretamente com o chefe do Ricardo, explicando tudo o que estava acontecendo, principalmente sobre os documentos falsificados e sobre a perseguição a Isabela. Mas por incrível que pareça, no começo as coisas só pioraram. Ricardo percebeu que eu estava envolvido e aí virou foco em mim também. Começou a inventar mentira, tentar minar o meu trabalho, fazia questão de me deixar de fora de reuniões importantes, tentando me isolar do grupo. Isabela foi finalmente transferida depois de muita luta, mas por pura pressão, fui obrigado a pedir transferência também. O clima na equipe ficou péssimo, todo mundo com medo, ninguém sabendo quem seria o próximo. Ricardo então se trancou no próprio escritório, porta fechada, persiana abaixada, evitando qualquer contato com o resto da equipe. Para tentar salvar a própria pele, ele decidiu se livrar de todo mundo experiente da seção, ficando só com recém-contratados, aqueles que não sabiam nada e só obedeciam calados. A produtividade despencou, o serviço começou a sair mal feito toda hora, mas Ricardo fingia que estava tudo sob controle. Bem nessa época, o Ricardo resolveu tomar um projeto grande de outra filial, só para tentar se promover. Entregou tudo nas mãos do favorito dele, um daqueles novatos sem experiência nenhuma. Claro que deu tudo errado, mas Ricardo assinou embaixo, fingiu que estava ótimo.
Quando achávamos que as coisas já tinham chegado no fundo do poço, um pequeno grupo do qual eu fazia parte conseguiu algumas informações sobre esse novo projeto. De alguma forma, essas informações chegaram até a corregedoria da organização. E aí, meu amigo, foi o começo do fim para ele. Eu sinceramente não acreditei quando soube que tinha ficado ainda pior, parecia filme de terror. O Ricardo foi rapidamente retirado do cargo de gerente, levou uma grande despromoção e foi transferido para um escritório de quinta categoria, no fim do mundo. A carreira do cara acabou ali, não tinha mais chance de ser promovido para nada na vida. Se ele tivesse ficado quietinho desde o começo, fazendo o mínimo, talvez até tivesse conseguido o emprego dos sonhos dele. Mas a raiva, a arrogância e a obsessão foram mais fortes que tudo. O que fica dessa história é que o certo é certo e o errado é errado, não importa quem faça. Hoje minha vida mudou, trabalho em outro setor em paz, com gente decente ao meu lado. Isabela também se reergueu e agora é líder em outro time, tratada com respeito. Dos novos da época, poucos ficaram, e quem ficou viu que vale mais a pena trabalhar com quem tem caráter do que com chefetinho só porque tem amigo importante. E de vez em quando ouço falar de Ricardo, trancado até hoje num escritório sem janela, com saudade do poder que achava que tinha. E você teria feito o mesmo que eu. Compartilhe essa história com um amigo que precisa ouvir isso.